Bom dia, mais um devocional. Hoje eu quero meditar com vocês o livro de Atos, do capítulo 10 ao capítulo 12. Esse texto vai falar de um centurião chamado Cornélio. É um homem justo, né? Temente a Deus, mas ele não era judeu. E um anjo do Senhor se apresenta para Cornélio e diz a ele que as suas orações e as suas esmolas, né, a sua caridade, tem chegado até o trono dos céus, e o Senhor manda que Cornélio, que é um comandante, né, um centurião é aquele que tinha, centurião vem de 100, né, tinham pessoas sobre o seu comando, né? Então o anjo fala para Cornélio: Cornélio, manda alguns dos seus servos ir à cidade de Jope, procura por uma pessoa de nome Simão Pedro, que está na casa de uma pessoa chamada Simão Curtidor. Vai lá, manda seus servos chamar Pedro, que é Pedro, lá na cidade de Jope, e fala com ele que é para ele vir até aqui na sua casa, trazer uma palavra, que através dele eu vou falar com você. E aí Cornélio tem essa visão, e aí ele cumpre o que diz a visão. Manda os seus servos, mandou 2 dos seus servos e um soldado, fala que um soldado piedoso, e manda esses servos irem até a cidade onde Pedro estava, para que Pedro possa vir até Cornélio trazer uma palavra. Nesse período, enquanto os servos de Cornélio estão indo para chamar Pedro, antes mesmo de chegar na casa onde Pedro estava, Pedro também tem uma visão, e Deus mostra para Pedro que desce um lençol cheio de quadrúpedes, répteis, animais de tudo quanto é espécies, tido por impuros pelos judeus, e o anjo fala para Pedro na visão assim: mata e come. Mas aí Pedro se recusa. Pedro fala: não, eu não vou comer isso aí, longe de mim, entrar na minha boca alguma coisa que é impuro, eu não vou fazer isso. E o anjo insistiu, foi por 3 vezes falado: mata e come. E aí depois a visão depois foi recolhida ao céu, esses bichos, né, e passou a visão de Pedro. Pedro ficou meio sem entender essa visão, falou: mas como? Que visão? O que isso quer dizer? Enquanto isso, os servos de Cornélio estavam chegando na casa onde Pedro estava, e antes mesmo dos servos baterem a porta, o Espírito Santo de Deus tocou no coração de Pedro e falou: tá chegando aí 3 pessoas, e ouve o que elas têm te dizer e vai aonde elas dizem que é para você ir, não duvida, simplesmente vai. Então chega o servo de Cornélio,
pergunta se é ali que está Pedro, e Pedro, que estava no segundo andar, né, ele desce e fala: ó, sou eu mesmo, Deus já me falou que vocês estariam chegando, e não preciso explicar, vamos logo, onde é que tem que ir, para onde é que tem que ir? Aí os servos falaram: vamos lá para onde estava o meu servo, que eu até não lembro aqui onde é que estava, onde morava Cornélio. Cornélio era da cidade de Cesareia, e Pedro estava em Jope, é uma outra cidade, né? Então Pedro vai até Cesareia com esses servos de Cornélio. Chegando lá, né, Pedro logo adverte a Cornélio que, como um judeu, um bom judeu, ele não poderia entrar na casa de Cornélio, porque Cornélio não era judeu, era gentil, e os judeus não entravam em casa de pessoas que não eram judeus, não processavam a mesma fé, e era considerado como pessoas impuras. Enfim, ainda tinha aquela visão mais religiosa. Mas mesmo assim Pedro entra na casa de Cornélio, porque o Espírito Santo já havia colocado no coração de Pedro que ele não deve chamar de comum ou de impuro aquilo que Deus purificou. Então Pedro começou a entender a visão que ele tinha daquilo que era impuro, mas que foi purificado pelo Senhor, e ele associou a essa situação de entrar na casa de Cornélio, que aparentemente seriam pessoas impuras, né, que ele não poderia entrar em casa de pessoas que não processavam a mesma fé, que não eram judeus, e que não poderia comer com essas pessoas. Mas Pedro entendeu que ele não poderia deixar de entrar se Deus estava mandando ele fazer isso, se Deus o purificou aquele lugar. Quem seria ele, quem seria Pedro para poder negar o que Deus teria purificado? E aí, lá chegando, né, Cornélio explica que teve uma visão e que o anjo pediu que mandasse chamar Pedro, para que Pedro chegasse até ele e desse uma palavra. E Pedro diz: eu estou aqui para ouvir o que você tem para falar. O que você tem para falar para nós, Pedro? O que Deus mandou você falar? E aí Pedro começa a falar de Jesus, da mensagem de salvação, da mensagem de arrependimento. Ele começa a falar, né, que Jesus veio ao mundo para salvar. Ele começa a pregar para Cornélio, que, tão ansioso, já havia convidado os seus amigos mais íntimos, né, os seus parentes, para ficarem ali, para ouvirem a palavra que Pedro iria dizer. E aqui eu começo a aprender algumas coisas. Veja, Cornélio não era judeu, ainda não tinha ouvido falar da palavra de Jesus, né, da pregação, mas ele temia a Deus, ele era honesto, ele era bom, ele era justo, e independente da religião que você processa, esses princípios, ser justo, ser honesto, ser paciente, compassivo, isso são princípios de Deus. Isso todos terem, independe da sua religião, né? Deus se agrada disso, né? Isso está muito voltado ao caráter, né? Mas e não à religião. E como Deus tinha entrado no coração ali de Cornélio, a primeira coisa que ele faz é
chamar os seus amigos, os seus parentes, os seus conhecidos mais íntimos. Ou seja, quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente quer que outras pessoas também sejam abençoadas pelo aquilo que Deus está fazendo com a gente, né? Cornélio não foi egoísta de ouvir a mensagem por Pedro sozinho, mas ele chamou os seus amigos. Ele chamou, aqui a palavra fala que ele chamou os seus amigos, os seus parentes mais íntimos. Tá? Ele não chamou todo mundo, mas ele se preocupou com os seus melhores amigos, com os seus parentes serem com os parentes que tinham mais intimidade. Se preocupou com eles, foi o seguinte: se eu tenho uma palavra, se Deus tem uma palavra para mim, tem uma bênção para mim, eu vou chamar essas pessoas que do meu vínculo, do meu relacionamento mais íntimo, para que eles também recebam a palavra de Deus, né? Já se preocupando com o próximo. Primeiro ensinamento aí que a palavra já nos dá. Um outro ensinamento que eu aprendo aqui é uma frase até que foi a minha irmã que me disse, que ela ouviu da pastora falando para ela, e eu achei muito interessante. A pastora disse para ela assim: você tem que estar sempre preparado. Para fazer a obra de Deus, você tem que estar sempre preparado. Não tem esse negócio de, hoje eu não posso, eu não estou preparado, eu não estou em condição, não, eu não me sinto à vontade, eu não posso, eu não tenho uma pregação preparada agora, eu não posso tocar agora, eu não treinei, eu não ensaiei, eu não posso cantar agora porque minha garganta está inflamada, eu não posso ir lá fazer um trabalho da igreja, eu não posso fazer agora, eu não estou preparado. Quando na verdade a gente tem que estar sempre preparado. Se você aceitou Jesus, conheceu o Senhor, teme ao Senhor, você tem que estar sempre preparado para o que Deus mandar você fazer. Você tem que estar preparado. Ora, você teme ao Senhor, confia no Senhor, conheceu o Senhor, tem experiências com o Senhor e não se preocupa em ler a Bíblia, não se preocupa em ter umas pregações prontas. Se você tem dons para tocar, para cantar, não se preocupa em ensaiar, não se preocupa em cantar, em exercitar a voz, em conhecer os louvores. Deus te deu dons e você não se preocupa em aprimorar eles. Está errado. Você tem que estar preparado. Esteja sempre preparado. Agora, no mínimo, tenha já uma palavra de Deus pronta, para sempre que você for acionado, você poder levar uma palavra para alguém. Olha, eu falo para você, tá? Eu tenho uma pregação que não é pregação, não. Há uns 15 anos atrás eu preguei ela numa visita. E eu nunca esqueci. De volta e meia eu falo para alguém sobre isso. E eu falei, cara, se você fosse chamado para pregar hoje, onde você pregaria? O que você pregaria? Eu falo que eu não me sinto assim um exímio pregador, não. Mas eu tenho uma passagem aqui, eu gosto de falar dela. E onde eu tivesse que falar para alguém, seria aquela passagem bíblica que fala da casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Eu gosto de falar desse texto, né? E é um texto que eu sinto à vontade para falar e pregar, e toda vez que eu falar sobre esse texto, provavelmente vou falar diferente, né? É aquela parábola que fala daquele que edifica a sua casa na rocha, aquele que edifica a sua casa na areia. Mas eu só estou dando um exemplo, porque a gente tem que ter bagagem, precisa se preparar. Eu até confesso que eu tenho sido falho nisso, mas eu estou buscando aperfeiçoar, né? Buscando me preparar para poder ser usado pelo Senhor. Não há nada mais nobre do que ser usado pelo Senhor. Quanto mais você é usado, mais você é usado. E estar a serviço do Senhor, fazer a vontade do Senhor,
é algo muito gratificante, né? Primeiro porque enquanto você faz a obra do Senhor, Deus cuida da sua vida, cuida dos seus problemas, cuida dos seus negócios, cuida da sua família, cuida dos seus sonhos, dos seus planos. Então, isso já traz uma tranquilidade. E segundo, que temos a satisfação de saber que estamos fazendo o bem. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Então, esse ensinamento que eu aprendo com Pedro. Pedro, quando ele foi para a casa de Cornélio, ele não estava aqui pensando, o que eu vou falar, o que é que eu tenho que ver, nada. Ele simplesmente estava preparado. Quando ele chega na frente de Cornélio fala, nós estamos todos aqui para ouvir o que você tem que falar. Pedro, por estar sempre preparado, ele falou, é para falar? Então eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Jesus, vamos falar de Jesus. Vamos evangelizar. Jesus. Jesus morreu por nós, se entregou por nós. Jesus. E então fique essa frase: esteja sempre preparado. Nada de ficar dando bobeira. Esteja sempre preparado para ser usado pelo Senhor. Deus não avisa quando Ele vai te usar, então esteja sempre preparado. Vigie, fuja do mal, leia a Bíblia, busque a palavra, ore, jejum, madrugue. Fazendo isso, você está buscando fortalecer o seu espírito, o seu corpo, a sua alma, né? E automaticamente você não fica sendo pego de surpresa, tá? Então, fica aí esse alerta. Então, Pedro era uma pessoa que estava sempre preparada. Chegando lá, mandando ele falar alguma coisa, Cornélio, o que você vai falar para nós? Porque Deus mandou te chamar, agora eu quero saber o que você vai falar para nós. Então, Pedro começa a falar, ele fala de Jesus. Agora, o que é interessante, que quando você lê o texto aí, eu vou até ver aqui. A palavra fala o seguinte, que eu até marquei aqui, Tem um texto que eu tinha lido aqui, que fala que quando... aqui, confere aí, porque a gente não pode falar o que não está na palavra, né? Atos capítulo 10, versículo 34. E, abrindo Pedro a boca, disse... Não é esse texto aqui, não. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou procurar. É no Atos capítulo 11, versículo 15. E aí Pedro se justificando para a igreja, né, de Jope, porque a igreja ficou horrorizada, sabendo que Pedro entrou na casa de Cornélio, que é uma pessoa que não era judeu, né, então uma casa impura, comeu com pessoas impuras. Essa foi a impressão que teve, né, a igreja lá. Então Pedro foi se explicar para a igreja e ele fala o seguinte, olha... E quando comecei a falar, caiu sobre eles quem? Cornélio e todos que estavam na casa de Cornélio. Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Como Pedro estava preparado, quando ele começou a falar, o Espírito Santo começou a trabalhar. Isso é fantástico, né? Você precisa estar preparado. E deixa que o Espírito Santo faz o resto. Então, quando Pedro começou a falar,
o Espírito Santo começou a tocar as pessoas. Ele começou a falar de Jesus ali e pregar para aquele povo ali que estava reunido. E o Espírito Santo foi tomando, e aquelas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo, e eles começaram a falar em língua e exaltar o nome do Senhor. E Pedro falando, e olhou aquilo, e ficou todo mundo assustado. E Pedro falou: uau, eles estão recebendo o mesmo Espírito que eu, que estava do lado de Jesus, recebi. Uau! Aí Pedro caiu em si e falou: nossa, a salvação também é para os gentios, não é só para os judeus. A salvação também é para você, que tem um histórico horrível, né? Que acredita que não tem perdão, que acredita que não tem jeito para você. Tem sim, né? Jesus dá um jeito nessa vida, nesse histórico seu. Então, aqui, Pedro, que era um discípulo de Jesus, Deus faz ele entender que Jesus não morreu só para o judeu, mas Jesus morreu pela humanidade, para todos, judeus e gentios, ímpios para o justo e para o injusto. Deus morreu por todos. Deus não, Jesus, Deus soberano, né? Jesus, ele morreu por todos. Ele se deu, se doou, se sacrificou por todos. Então, Pedro, ele entende isso aqui, tanto que todos aqueles que receberam a palavra de Jesus, a palavra da cruz, foram contemplados com o Espírito Santo dentro da vida deles. O Espírito Santo é uma coisa maravilhosa. É o Espírito Santo que nos dá força, que nos consola no momento que nós estamos tristes. É o Espírito Santo que nos revela o que temos que fazer, o que não podemos fazer, que nos passa as estratégias. O Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos abraça. E ele está aqui. Ele foi enviado por Jesus para justamente estar conosco, né? Até os fins do tempo, né? Fins dos tempos, né? Até a volta de Jesus, né? E aí, seguindo aqui no texto, eu vi que então Pedro começa a falar, ele estava preparado, começa a falar, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas ali. Pedro entende a revelação que ele tinha tido dos animais impuros, que o anjo fala: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei, né? E aqui nós temos mais um ensinamento, né? Quem somos nós para julgar o pecador? Quem somos nós? Não julgue a pessoa pelo que ele fez, né? Não julgue pelo que ele fez, julgue pela transformação que Jesus fez nele. Então, quem é mestre em condenação é o diabo. Eu costumo pensar isso. Todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos. Pois não deixe a acusação te convencer que você não é digno de perdão, que você não é digno de uma chance, porque não é isso que a palavra nos ensina, né? Quem é mestre em acusação é o diabo, né? E como servos do Senhor, nós temos que aprender cada dia mais, parar de julgar sem saber, né? Porque não julgue o que é impuro, não julgue impuro aquilo que Deus purificou. Muitas pessoas, por exemplo, eu fico vendo aqui, a pessoa viveu uma vida errante no passado, tem um histórico horrível, e aí de repente ela conhece o Senhor, Deus entra na vida dela, transforma, e essa pessoa começa a pregar, a evangelizar, a falar de Jesus, e essa pessoa tem uma mudança radical. Mas às vezes muitas pessoas ficam julgando essa pessoa que foi transformada
pelo passado dela. Eu não confio. Não julgue impuro aquilo que Deus purificou. Então aquele pode ter o passado mais tenebroso, mais horrível. Se essa pessoa se arrependeu, se ela deixou o pecado, se ela reconheceu Jesus como seu Salvador, se o Espírito Santo entrou nela, se ela foi transformada, quem somos nós para julgar essa pessoa? Julgar que ela é impura, que ela é pecadora? E olha, a gente fala aqui assim, mas eu reconheço que no passado eu fui um religioso, que hoje eu tenho até vergonha. Eu era muito religioso. Eu via pessoas tatuadas e eu falava, misericórdia. Nossa, era tantos preconceitos que eu confesso, hoje eu tenho até vergonha. Mas eu via, às vezes, por exemplo, uma pessoa toda tatuada, com brinco, piercing, e eu falava, não tem Deus na vida. Eu já fazia esses julgamentos. Só que eu via essas pessoas tatuadas, com brinco e tudo mais, pregando, falando de Jesus, com barba. Eu falando, barbas, barbudo, não faz. No passado eu pensava assim. E eu não queria nem ouvir pregação de pessoas tatuadas, de brinco, com barba grande, aquela coisa. Eu tinha um preconceito muito grande. Quando uma vez Deus me libertou desse preconceito, né, dessa religiosidade, e eu vi uma pregação do Rodolfo Abrantes, né, ele até contando o testemunho dele, que no início ele lia a Bíblia, fumando um cigarro e lendo a Bíblia e tudo mais. Foi o processo de cura, de libertação dele, foi a experiência dele. E hoje, né, ele é um pastor, um servo do Senhor, e eu tive o privilégio de ir num culto onde ele pregava, e a gente via tanta sabedoria ali, tanta fé, tanto a presença de Deus, o Espírito Santo usando a vida dele. Não só ele, tem uma pessoa que eu sigo aí também, o Mike, barbudão, uma pessoa bem sucedida, mas você vê que ele tem o temor de Deus, fala muito de Deus, e assim você fica admirando essas pessoas, você vê assim, cara, pessoas que são usadas por Deus. E se eu for olhar pela aparência, se eu for julgar às vezes pelo passado da pessoa, eu vou dizer, eu não quero nem ouvir, porque são pessoas impuras. Só que a gente deveria ter mais cuidado quanto a isso, porque se Deus transformou a pessoa, se Deus purificou ela, se o Espírito Santo entrou nela, quem somos nós para julgar? Mas o ensinamento que a Bíblia nos ensina. Se Pedro, que era um discípulo de Jesus, andou com Jesus, inicialmente ele tinha esse preconceito com os gentios, tinha esse preconceito de que a mensagem de salvação não era para outras pessoas que não fossem os judeus. E depois o Espírito Santo, Deus, né, o Espírito Santo fez Pedro entender que não era bem assim. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que se deixam levar pelos preconceitos, né, pelo passado da pessoa, enfim, e não querem, às vezes, ouvir o que essa pessoa está falando, mesmo que seja por Deus. Mas então, fico alerta, né, que Deus usa quem Ele quer, e às vezes o que você acha, a pessoa que você acha que não é, que é impura, que não tem nada de Deus, você está julgando mal. Então, ouça, deixe o Espírito Santo falar contigo, deixe ele entrar e abandone o seu preconceito, a sua religiosidade. Isso é religiosidade, você fazer julgamentos sem conhecer a pessoa, sem conhecer a transformação que Jesus fez na pessoa, tá?
Eu não estou mandando você dar ouvidos a pessoas que não têm o temor do Senhor, que não foram transformadas pelo Senhor. Mas eu estou falando justamente daqueles que foram transformadas. Mas há um texto que diz na Bíblia que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Tem pessoas que foram... que Deus fez coisas na vida dessas pessoas que... Oh, Deus! Mas Cornélio nem era uma pessoa com um passado horrível, não. Cornélio era um homem bom, um homem justo, sincero, honesto, temia a Deus. Né? Não era judeu, mas ele tinha temor de Deus. Então, Pedro usou de preconceito com Cornélio, e olha que Cornélio nem tinha um passado tão horrível. Cornélio era uma autoridade. Mesmo assim, Pedro usou inicialmente de um preconceito desnecessário, né? Então, fique atento a isso aí. Não se deixe levar pela sua religiosidade, pelo preconceito, né? Você tem que ficar atento à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar para você se aquela pessoa de lá está falando por Deus ou não. Então, peça a Deus discernimento quanto a isso aí. E um outro ensinamento que eu aprendo aqui com Pedro é que a igreja lá em Jope ouviu dizer que Pedro foi a Cornélio, entrou na casa de um gentil, comeu com um gentil, e isso tudo era considerado inaceitável, né, naquela época. Mas o que Pedro fez? Ficou calado? Não. Pedro, ele foi até a igreja e se explicou. Então, apesar de que às vezes a gente pensa assim, eu não devo dar satisfação a nada, eu não devo dar satisfação a ninguém e tal, isso é uma questão a se pensar. Pedro, ele deu satisfação sim. Por quê? Porque ele era um representante da igreja. Como ele poderia não dar explicação ao povo? Não, ele tinha que dar uma explicação. Ele não fez nada de errado, tanto que ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Ele cumpriu aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Tanto que ele vai à igreja, ele se explica, ele fala lá que ele foi, da visão dele, fala da visão de Cornélio, fala que ele entrou lá, começou a falar, o Espírito Santo caiu sobre o povo que ele estava falando, mesmo sendo gentil, e foi o mesmo Espírito Santo que eles receberam no início, e que Deus fez ele entender que a bênção, que o Espírito Santo, a palavra da salvação não era só para os gentios, não era só para os judeus, mas também para o gentio. E ele explicou isso, e ele chegou ao ponto de falar, quem era eu para ir contra o que Deus determinou? E quando Pedro se justifica, ele se esclarece para a igreja o que aconteceu. A igreja ouve, acata o que ele falou e dá glória a Deus junto com Pedro. Não, amém, Pedro, é isso mesmo. Nós sabemos aqui a palavra de salvação agora não é só para os judeus. Glória a Deus, amém, amém. Mas enfim, Pedro se justificou. Aí fica aqui um aprendizado para nós. Como você pensa que as pessoas vão saber se você fez algo, se você atendeu um chamado do Senhor, fez um direcionamento do Senhor, se você não explica? Tudo bem que você não deve dar satisfação de tudo, mas tem certas situações que você precisa se explicar, porque se você cala, as pessoas ficam tendo um mau julgamento contra você. Olha, eu até lembrei de um exemplo aqui comigo, cara, mas assim, bom, eu vou me abster de falar, porque eu acho que não vai agregar muito, mas se você sofre uma injusta acusação, vá aos pés do Senhor, lógico, né? Peça a Deus para te dar força, para que Deus faça justiça, mas em determinados casos não fique calado, vá em sua defesa, se defenda. Se você não fez nada de errado, se defenda, cara. Se defenda, não fique calado. Às vezes muita gente tem a reação de ficar calado, não consigo me defender. Como assim? Você não está sofrendo uma injustiça?
A acusação não é injusta? Há casos que você precisa se defender. Porque se você não se defende, o seu silêncio deixa a impressão que as pessoas, que você não está fazendo. E isso acaba sendo um mau testemunho, né? Porque como um servo do Senhor, às vezes você não se defende, você não se justifica. No mínimo, se justifique para quem são seus líderes, né? No mínimo, se justifique para quem tem que saber sobre a sua vida, né? Se você não se expõe, não se justifica para todos, mas, por exemplo, você está na igreja e surgiu uma calúnia, uma injusta acusação, procure os seus pastores, se explique para quem tem que saber, entendeu? Porque você está debaixo da autoridade dos seus pastores, né? Então, não se cale. Muitas vezes, o seu silêncio pode trazer efeitos irreparáveis. Se Pedro não tivesse explicado ali para a igreja, ele poderia ser, de certa forma, expulso da igreja. A gente sabe que Pedro é um servo do Senhor, um discípulo, uma pessoa admirável, né? Mas essa posição de Pedro demonstra até a lisura dele, a honestidade dele, a transparência. Se ele não fez nada de errado, ele não tem nada a temer, ele vai lá e se explica, né? Certo? Uma vez eu vi a gente, há um tempo atrás aí, teve uma acusação sobre aquele pastor Marcos Feliciano. Eu achei bem interessante aquele fato, porque surgiu uma acusação de que o pastor tinha se envolvido, né, tido relações com uma pessoa que é uma jornalista. Isso aí saiu na mídia. E eu, assim, acompanho, né, o pastor Márcio Feliciano, até por ser um político e tal, não com tanta frequência, mas a gente já conhece, né, volta e meia você ouve alguma coisa dele, e você admira a pessoa, a postura e tal. Mas aí, esse pastor ouviu, aí logo eu vi uma mensagem assim, que as filhas do pastor disse: estamos com você, papai. Se você diz que não aconteceu nada, nós confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor é um homem íntegro. Tá, beleza. Aí na hora eu falei: nossa, que legal, né? Esse pai tem a confiança dos seus filhos. Aí depois eu vi uma reportagem dizendo que a esposa fala: não, eu estou com meu marido, eu confio nele, tudo se resolverá, tudo será esclarecido. Eu falei: nossa, a esposa... tá, né? Porque é uma acusação, sai na mídia, né? A esposa ouve que está sendo traída, isso é muito forte, né? Bom, beleza, vamos seguindo. Até aqui veio o desfecho da história. Ficou provado que o pastor não poderia ter traído a sua esposa com aquela jornalista, tendo em vista que, pelas leis da física, ninguém pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo, sendo que o horário em que a pessoa disse que estava tendo relações, que tinha saído com o pastor, era, na verdade, um horário que o pastor estava em votação, lá no plenário, estava em votação, inclusive não haveria como ele estar lá em votação, ele bateu o carimbo dele lá, só por digitais. E aí ele provou por câmeras que ele estava no plenário e tal, que a pessoa falou no mesmo dia a pessoa, porque o que acontece com o mentiroso, ou como o homem mau, né? A palavra fala que o ímpio, ele tropeça nos seus próprios caminhos. A cova que ele abre, ele cai nela e ele mesmo será enterrado na cova que ele morreu, que ele cavou, né? Mordecai, naquela passagem lá que fala Mordecai e na passagem lá de Esther e Naamã, a forca que foi construída para matar o inimigo do Mordecai, né? Naamã, Mordecai, eu não lembro quem era,
Eu sei que aquele que construiu a forca pensando mal contra o homem de Deus, ele morreu na própria forca que ele criou. E aí, nesse caso aí, o pastor veio a... Eu estou contando isso é um caso notório, viu, pessoal? Pode ter passado algum tempo, mas é só para exemplificar o que eu estou dizendo aqui. Ele se defendeu, justificou. Depois veio à tona de que essa pessoa era assim mesmo. Ela tem um histórico de fazer acusações falsas. E aí, o que acontece? O pastor lá se explicou e ele provou a sua inocência. Ele não ficou calado, né? Ele poderia ter ido para a oração e falar: Senhor, faz justiça para mim. Mas se ele não se defendesse, como é que as pessoas iam saber? Como é que as pessoas iam saber se aquele fato é verdade ou não? Por osmose? Não dá, né? Então, assim, tem certos momentos que a gente não pode se calar. Tem certos momentos que a gente tem que se manifestar, tem que se defender. E é esse que eu aprendo aqui com essa palavra. Pedro não deixou que a igreja ficasse tendo uma visão equivocada do ato dele ter ido lá na casa de Cornélio, que não era judeu, entrado lá, comido com a pessoa que era tido pelo judeu como impuro. Não, ele se defendeu. Então, ele foi, se explicou, se defendeu, e como ele é uma pessoa íntegra, todos ouviram, todos entenderam, e aquilo que Deus havia passado para Pedro, agora também Deus havia passado para quem? Para os membros da igreja, e todos passaram a entender o que realmente Deus queria que eles soubessem, que a salvação não era só para os judeus, mas também para os gentios. Amém? Bom, eu deixo essa palavra para vocês, espero que sirva de algum aprendizado, que Deus complete a palavra dele no seu coração, né? Leia a Bíblia, beba água e vá ser feliz, né? Com Jesus no coração, né? Então, é isso, né? Lendo aqui, vindo tantos ensinamentos. É um efeito curioso quando a gente começa a ler a Bíblia. A gente começa a ler a Bíblia e você lê uma frase e lembra de uma história, lembra de um fato. E aí você vai aprendendo com a Bíblia a ser uma pessoa cada dia melhor, né? Esse é o efeito, né? De se buscar a palavra, né? Esses dias aí eu fiz uma live falando sobre o livro de João, lá no capítulo 17, que fala da oração de Jesus. Aí Jesus fala assim: santifica-os na verdade. Jesus orando para os seus discípulos: santifica-os na verdade. Aí ele fala: a tua palavra é a verdade. Então, vamos ler a Bíblia, vamos buscar a verdade de Deus, porque isso aqui, só faz bem. A palavra do Senhor não faz mal a ninguém, ela só faz bem. Entendeu? A verdade só faz bem. Por mais dura que a verdade seja, ela só faz bem. O que faz mal é a mentira. Então, fique atento a isso aí. Olha, eu encerro aqui essa live, agradeço essa oportunidade. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente Páscoa aí, né? Nós estamos na véspera de Páscoa. E que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.